E agora, aqui no Olá Curiosos, eu converso com a jornalista Cláudia de Castro Lima. E olha que curioso, da noite para o dia, o nome da Cláudia viralizou na internet por causa de uma reportagem que ela escreveu em 2012, né, prevendo exatamente tudo isso que está acontecendo agora. Né? A gente está vivendo esse um ano de pandemia, essa loucura, e a Cláudia, lá 8 anos atrás, escreveu uma reportagem para a revista Mundo Estranho, contando absolutamente tudo. Cláudia, bom dia. Eu não sei se eu te faço perguntas sobre a reportagem ou se eu te peço os números da Mega Sena, que eu acho que vai ser muito mais lucrativo para mim. Olha, começaram a brincar comigo, viu, Marcelo? Falando Cláudia Damos, mãe Cláudia. Mas não tenho nada com isso. Eu só escrevi o que os cientistas me contaram. Mas então vamos contar a história dessa reportagem. Foi uma edição da Mundo Estranho que falava de futuras epidemias, né? E aí até tinha lá um quadro chamado O Próximo Surto. Conta então, como foi a pauta, o que você quis contar? Começa por aí. Sim, olha, eu não trabalhava nessa época na Mundo Estranho, eu trabalhava na revista VIP, mas a gente era todo mundo da Editora Abril, todo mundo lá perto, eu já tinha passado pela Mundo Estranho, então eles me chamaram, os meus amigos de lá, eu acho que foi o Felipe Van Dorsen, que me chamou para fazer uma matéria sobre epidemias. Era uma matéria mais ampla, ela ia contar uma série de coisas, falando sobre vírus, sobre uma série de coisas, e uma das partes dessa matéria, que foi a parte que viralizou, era uma coisa que a gente gostava de fazer na Mundo Estranho e na Super Interessante, que era, a gente brincava, que era o título, né, a sessão da Super Interessante, que chamava E se? E se? Então a gente previa cenários sobre tudo, sei lá, eu já fiz um E se uma vez, era e se não existissem insetos no mundo, o que aconteceria? Então a gente conversava, a gente fazia essa loucura dessa viagem e procurava fontes que, de fato, contassem para a gente o que poderia acontecer, né? Caso acontecesse, naquele cenário que a gente estava supondo. E a gente, nessa pauta, o pessoal lá da Mundo Estranho me falou, olha, vamos então tentar prever como é que seria a próxima pandemia. A gente nem está usando o termo pandemia, a gente usa o termo epidemia mesmo. Então, a próxima grande epidemia. Falei, legal, então vou tentar encontrar aqui umas pessoas que possam embarcar, porque tinha essa. A história de a gente ficar prevendo com a ciência, tem cientistas que são super acadêmicos e não gostam muito dessa viagem, né? Eu falei, então eu vou ter que achar gente que embarque comigo nessa aqui, que tente prever esse futuro. E consultei um deles, era o professor Stefan Ujvari, que eu já conhecia, olha só, Marcelo, quando eu fiz um livro, Linha do Tempo, uma viagem pela história da humanidade, que a Panda Books publicou. Belíssimo livro da Cláudia, eu indico. Esse livro a gente tratava sobre 10 temas e colocava eles na linha do tempo. Então, por exemplo, alimentação, habitação, transporte, um deles era saúde, e a gente colocou nessa linha do tempo, desde quando existiram várias doenças. Então, o professor Stefan já me ajudou nesse livro, e um livro dele que ele fez, que chama A História deixa eu consultar até o nome certo aqui, A História e Suas Epidemias e Pandemias, a Humanidade em Risco. Então, eu já tinha esse livro, contatei o professor Stefan, inclusive, uma coisa muito feia que eu tenho que admitir, eu estou com os livros do professor Stefan até hoje, porque depois eu perdi o contato, são livros maravilhosos, professor Stefan, vira gente, por favor, entre em contato com o Marcelo, daí ele entra comigo para eu devolver esses livros. Eles são maravilhosos, enciclopédias com fotos. O professor Stefan me ajudou. Também fui no Instituto de Biologia da USP e conversei com um professor de virologia, que chama Paulo Zanotto, é o Instituto de Ciências Biológicas, desculpa, é o ICB. Mas daí eu encontrei uma pessoa lá que embarcou totalmente na minha viagem, que chama Átila Yamarino. Conhece, Marcelo? Já ouvi falar. o Átila, arroba o Átila.
estava lá sentado na sala dele, eu lembro que ainda falei, nossa, eu vou no laboratório de virologia, né, do ICB, achei uma coisa, sei lá, que eu ia ter que entrar igual um astronauta, mas não, era um laboratório super burocrático, assim, porque era só um laboratório de estudo, não era o laboratório em si, então ele me aceitou lá no escritório dele, eu passei uma tarde com ele, e eu pedi, ele já tinha conteúdos, ele já produzia conteúdos para alguns canais, que eu nem me lembro o que era na época, tinha YouTube na época, não sei, blog, talvez blog. Ele já produzia conteúdos falando sobre ciência de uma forma acessível. Então, eu cheguei e falei para ele, Átila, é o seguinte, eu quero escrever aqui sobre uma possível epidemia, mas uma possível epidemia horrível, uma possível grave epidemia. Vamos tentar, você pode tentar me ajudar a fazer o pior cenário possível? E ele falou, puta, legal, vamos lá, posso sim. Então a gente começou a imaginar tudo que de pior podia acontecer. Como é que seria isso, essa epidemia? Ia ser causada por vírus, olha. Então ele pegou e trouxe. A única coisa que a gente não previu, que ele não previu para mim corretamente, foi como esse vírus ia surgir. Porque na história dele, o vírus surgiria na China. Sim, porque na China tem uma série de mercados em que os animais são lidados de forma, animais vivos, né? As pessoas lidam com eles e com pouca higiene, né? De uma certa forma, assim, porque eles são animais selvagens, de alguns. Então ele falou, olha, é capaz de um novo vírus surgir lá na China em morcegos, porque morcegos são depositórios de vírus. Mas na história dele, o morcego ia soltar nas fezes dele os vírus, e os vírus iam infectar guaxinins, e o guaxinim ia passar, arranhar algum dono de banca lá da feira, e esse cara, o sujeito ficaria contaminado com o vírus. Uhum. Daí ele pegou e falou assim, eu falei, tá, então e agora, Átila, como é que o vírus como é que esse vírus, qual o pior cenário, assim, como é que ele pode ser transmitido? Ele falou, bom, primeiro o vírus adquire a capacidade de ser transmitido de homem para homem, por via aérea, que é o jeito mais fácil, né? Você espirra, você solta gotículas e a outra pessoa pega, né? Tem contato com isso e acaba ficando contaminada. Então ele falou, essa é a forma mais fácil de contágio, então vamos supor que o vírus seria assim. Além disso, né, o contágio tem que acontecer antes mesmo da pessoa apresentar os sintomas, porque aí facilita a disseminação do vírus. Uhum. Daí o doente consegue infectar várias pessoas antes, então, de ter febre, de ter vômito, de ter diarreia, de ter, sei lá, quais seriam os sintomas desse vírus. O governo chinês, o que aconteceria no nosso cenário lá? Segundo não contaria para ninguém o que está acontecendo. Não contaria, porque não queria demonstrar a fragilidade política, né? Então, não contaria para ninguém. E também, assim, só depois que eles começassem a perceber que muita gente começou a ficar doente e a morrer naquela mesma área, e as equipes que estavam tratando disso, 3 pesquisadores adoeceram e morreram, é que a China pegou e resolveu informar a Organização Mundial da Saúde. Beleza, então, no cenário do Átila, os sintomas são super comuns, que é como a gente estava, né, sintomas comuns, então, febre, coriza, se bem que o coronavírus tem 1 milhão de sintomas diferentes, né, mas enfim, eles não iam chamar atenção até que todo mundo naquela mesma região, um monte de gente começasse a ficar infectada e várias pessoas morressem. Começa o quê, então? Um monte de gente do mundo inteiro a pesquisar o que é, de fato, que está causando aquilo, né? Demorou até que eles percebessem que antibióticos não eram eficientes, né? Para que os médicos e os enfermeiros percebessem. Eles começaram a tratar com antibiótico, viram que não era, então a maioria das bactérias já estava eliminada aí de ser agente causadora. Então, os testes com vírus comuns também começaram a dar negativo, porque era um vírus que ninguém conhecia, como aconteceu com o coronavírus. O governo isola as comunidades, daí no fim, ninguém entra, ninguém sai de lá, dá aquela, né, fecha as cidades, mas
como um monte de gente, como a doença demora para apresentar os sintomas dela, tem gente que saiu de lá, saiu antes, né, de saber que estava infectado e começou a se espalhar. Então, isso que foi alastrando, dessa forma foi alastrando a epidemia. Os doentes viajaram de avião, foram para grandes cidades, aí já viu, virou, no fim, uma pandemia. Não, e mais, né? Gente, só lembrando que isso é uma previsão de 2012. Cláudia, de verdade, quando eu recebi essas mensagens dizendo da matéria, eu tinha certeza que era mentira. Falei, gente, isso é mentira, é fake news, inventaram, né? Aí eu fui atrás para ver, falei, não, é verdade, porque é impressionante, né? Tudo que você está contando foi escrito em 2012, e aí começa a falar, e aí tem a parte final, né? Dos países fechando as fronteiras, do esquema de quarentena dos países isolados. Está escrito, ó, aeroportos fechados, o turismo mundial cai a quase zero, né? Aí começa falando do milhões de doentes precisam de atendimento médico, enquanto hospitais... Olha, está escrito isso, 2012, eu não estava acreditando. Enquanto hospitais e cemitérios estão lotados, escolas, indústrias e comércios ficam paralisados por falta de profissionais. O transporte público também para os trabalhadores que podem passam a trabalhar em casa. Bom, aí já é o que vem por aí, pelo visto, né? Nossa, nem brinca. O cenário dele aí no final é mais catastrófico do que eu espero de fato que o nosso seja, porque no dele morre muito mais gente, porque o vírus transmite mais, né, do que ele de fato infecta mais pessoas. Mas isso é muito impressionante, né, Marcelo? Porque assim, ele é um cientista, como ele, vários outros sabiam, né, que isso era possível, e como a gente é isso, né, a gente estuda o passado para entender o presente. Teve várias outras epidemias na história, várias outras aconteceram desse mesmo jeito, e ele fez um cenário, olha, possível, baseado nas coisas que ele tinha estudado, baseado nas coisas que aconteceram, e no que a gente entende agora como ciência, o que a gente sabe, né, de mutações de vírus, de produção de vacinas. No cenário que ele falou, todos os laboratórios do mundo iam começar uma corrida atrás das vacinas. Até que as vacinas, de fato, mas até que elas saíssem, né, daí tem todo esse pandemônio, esse caos aí no sistema de saúde, até no sistema funerário, né, pessoas morrendo sem ter onde serem enterradas. Mas o que eu fiquei muito impressionada é que, olha que engraçado também, eu não me lembrava dessa matéria, eu não lembrava dela, até me chamarem nas redes sociais e me mostrarem. Eu falei, nossa, daí até eu fui atrás para ver, e eu comecei a ficar chocada com as coisas que eu tinha escrito. Meu Deus, olha isso, como ele sabe. E daí eu comecei muito a pensar nisso, né, Marcelo? Falando, olha, se a ciência sabe, se todo mundo sabe, e a ciência andava tão desprestigiada aqui no país, né, sem incentivo, sem dinheiro público, sem nada, e eu acho que, assim, de uma forma ou de outra, tudo serviu para a gente ver como é importante, né? Como é importante ter pesquisadores, como é importante incentivar a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, como é importante patrocinar isso, como é importante o governo investir nisso. E como é importante, né, o que eles têm a dizer. Então, é assim, eles estavam produzindo, eles já sabiam disso tudo. Eu até me lembro que eu fiquei um pouco chocada. Em 2019, um pouco antes de começarem de a pandemia começar de fato, né, dos primeiros casos serem registrados lá na China, o Bill Gates fez um super evento, né, falando sobre, olha, e aí, estamos preparados para uma pandemia? Foi muito pouco tempo antes, quer dizer, ele está super bem assessorado, ele tem os melhores cientistas do mundo ao redor dele. Todo mundo sabia que isso podia acontecer, não era novidade para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica. Tanto que a vacina veio muito rapidamente, né? Sim. A vacina, eu lembro que no começo da pandemia falavam há 10 anos, eu falava,
10 anos. 10 anos era antes, né? A gente agora, com a nossa tecnologia e com todas essas inovações na ciência, conseguiu, em tempo recorde na história, produzir isso. Então, isso mostra muito a importância, né, da gente valorizar a ciência e esses profissionais. Cláudia, hoje o Átila virou o grande nome aí, né? Ele é uma das pessoas mais respeitadas pelas pessoas inteligentes a respeito da questão da pandemia. A gente espera o que o Átila vai dizer, ele virou oráculo ali. Nessa época, qual que era a importância dele? Porque na hora de dar os créditos, você deixou ele por último lá. Eu deixei por último, exatamente. O Átila já apitava alguma coisa ou ele entrou porque ele comprou a sua ideia? Como era o Átila 8 anos atrás? Olha, o Átila era um doutorando. E eu lembro que o professor Paulo me falou, eu tenho um cara muito bom de vírus aqui. E eu vou fala com ele que esse cara é bom. E o doutor Paulo, eu cheguei porque ele era o professor de virologia mais importante lá do ICB na época, e daí é ele que me falou, olha, fala com o Átila. Ele sabia que o Átila tinha essa linguagem, porque ele já tinha os blogs de divulgação científica, ele já falava com os jovens, ele já trazia esse academicismo, sabe, para uma linguagem que é o que ele faz hoje, né, Marcelo, brilhantemente. Ele fala de um jeito que a gente entende, a gente fala, é isso. Nossa, milhões de coisas dessa pandemia eu entendi porque eu fui lá ouvir o Átila falar. Ele virou o que você falou, oráculo. E quando ele fala previsões alarmantes, eu já fico em pânico aqui, ansiedade, já não durmo de noite, porque eu falo, vai acontecer. Ele virou muito o meu guru, assim. E nessa época ele era um cara que trazia já essa vontade, essa facilidade de comunicação. Era um cara que estudava muito, né? Tanto que o professor da USP me falou, olha, esse cara é bom, fala com ele tem tudo de vírus, ele vai entrar aí nessa sua. Acho que eu não tenho tempo muito para você, mas esse cara tem. Mas ele foi, então, assim, ele já entendia o que eu queria, então ele sabia como trazer essas coisas da academia para o público final, assim, para o público leigo, para mim, eu não entendia nada de vírus. Não entendo nada de vírus, até hoje eu vou lá e consulto ele. Mas eu lembro que eu saí esse dia de lá falando, nossa, olha o que esse cara fez, putz, que legal, ele conseguiu esse cara é louco, embarcar. Esse cara é louco, imagina, isso aqui nunca vai acontecer. Eu saí morrendo de medo, saí morrendo de medo, falando, tomara que esse cara seja tão louco. Imagina que isso vai acontecer, mas nem aqui, nem na China, né? Você falou. Mas não. E essas viagens que a gente fazia eram sempre muito viagens, tipo, e se os insetos acabarem? Nunca vai acabar inseto. Então era sempre com esse espírito mesmo que eu fazia. Vamos falar, vamos viajar aqui, vamos entrar na maior, sei lá, a gente pode fazer o que, lógico, tudo baseado em supostos futuros verídicos, né? Não era uma super viagem sem pé nem cabeça. Não, mas era o pior cenário. Mas era sempre assim, eu falava, esse é o pior cenário, né? A gente nunca espera que vá acontecer o pior cenário. E o pior cenário está aí, né? A gente está vendo. E mesmo eu que estudei, li todas essas epidemias para fazer o nosso livro lá no começo, depois estudei sobre isso, falo que é muito maluco, que eu não tinha dimensão do que era de verdade, né? E não que eu não seja, sei lá, uma pessoa empática, não acho que, não, eu ficava tentando entender como foram as outras epidemias. Nossa, ficava até triste de pensar, né? Mal de pensar, nossa, olha como foi, o que eles passaram. Mas eu não sabia, não tinha dimensão do que era uma quarentena de verdade, né? Você ficava do que era um isolamento social, do que é fechar tudo, do que não ter contato, né, com outras pessoas, assim, por causa de uma epidemia, que já aconteceu isso tantas outras vezes, né, Marcelo? Uhum. E vão acontecer outras, o pior é isso. E hoje em dia você está escrevendo sobre saúde de novo, né? Um dos seus atuais projetos é no jornalismo científico. Exatamente, eu estou escrevendo, eu sou editora-chefe de um site que chama Future Health. Posso fazer a propaganda? Claro, Future Health. É um mote. www.futurehealth, em inglês, né, que se escreve, então é future, health.cc.
E a gente fala nesse site muito sobre... Ele é um spin-off do Projeto Draft. Então, o Projeto Draft é uma plataforma de inovação, empreendedorismo, economia criativa, né, que já cobre esse universo há muito tempo. E o Future Health nasceu como um spin-off para cobrir o universo da saúde, o setor da saúde. E a gente percebeu que ele era necessário justamente por causa da pandemia, né, no ano passado, porque nunca se viu tanta gente interessada e tanto investimento em saúde. Saúde virou nosso assunto na mesa de jantar, né? Saúde e doença, no caso, mas saúde de, como a gente pode se prevenir, como a gente... Então, a gente no Future Health traz muitas histórias de inovação na saúde, do que as pessoas estão fazendo, de health techs, já falamos muito de Covid lá, de exames, laboratórios, e também do que a indústria está fazendo. Então, voltei para esse universo aqui. Legal. Muito legal. E a Cláudia é autora também, a gente vai mostrar a capa aqui do livro, Linha do Tempo. É um livro espetacular, é um jeito de falar de história, né? Contar a história de diferentes segmentos, usando a ideia das linhas do tempo. E eu queria muito agradecer a sua entrevista, Cláudia. Sabe que essa edição da Mundo Estranho, de repente, valorizou no Mercado Livre. Agora está valendo R$1.000 cada uma, viu? Mas você sabe que é o pior de tudo? Eu não tenho essa edição. Eu não tenho. Eu vou te dizer que quando eu recebi a notícia, eu falei, eu tenho a coleção da Mundo Estranho e vou pegar a minha. Aí, assim, eu perdi alguns exemplares, eu esquecia de comprar e pulou alguns. Então, vem em 2012, e eu estava vindo, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, pulou para agosto. Eu falei, não acredito, Justa. Eu também não tenho. E daí as pessoas ficavam me pedindo, cadê? Me mostra. Eu falei, gente, eu não tenho. Porque, assim, a gente fazia uma matéria, assim... fazia, sei lá, 5 matérias por mês lá, a produção era... E eu não tenho todas as revistas, mas olha, eu lamentei muito. Eu sei que tá valendo mais, a gente não tem. Eu sei que os editores lá têm, o Thiago Jocura, que também era editor lá, tem. Outro dia ele me mostrou a dele, assim, e eu não tenho, só tenho o link na internet aqui, porque a Super republicou, né? A Super viu essa história toda e republicou. Então, tem no site da Super Interessante, se alguém quiser. Cláudia, só para desencargo de consciência, pelo sim, pelo não, fala 6 números aí para mim. Olha, eu jogo sempre os mesmos, Marcelo, nunca fala aí, vamos quadra. Tá bom, vamos lá. Só que eu vou ter que jogar nesse também, hein? Vai. 5, meu número da sorte. 13. 13 é um bom número, sempre dá, já vi isso. Agora tem que ter uma sequência bem ilógica, vamos ver. 22, 23, 25. Mais um. E 33. Tá, não vai dar, hein? Eu vou ligar para o Átila, é melhor. Esquece, eu ligo para o Átila. Se eu fosse você, eu falava com o Átila. Mas divide comigo, porque eu te dei a dica. Tá bom. Super obrigado pela entrevista. E agora aqui no Lá Curioso, já que a gente falou tanto de biólogo, a gente vai chamar o nosso biólogo Guilherme Domenichelli com o quadro Soltando os Bichos. Cláudia, muito obrigado, hein? Obrigada a você, Marcelo, pelo convite. Prazer em falar com você de novo. Vamos lá, Soltando os Bichos.